Advertência sobre os últimos dias, mas compreendendo que nos últimos dias virão tempos perigosos de grande estresse e dificuldades, dias difíceis de suportar. Segundo Timóteo 3, versículo 1. O apóstolo compartilha diretamente com Timóteo uma descrição das condições que prevalecerão em toda a terra, logo antes do retorno do Senhor. Já foi observado várias vezes que a lista de crimes que segue é surpreendentemente similar à descrição dos pagãos ímpios que pode ser vista em Romanos 1. A coisa surpreendente é que as mesmas condições entre os pagãos irão caracterizar os crentes professos nos últimos dias. Isso é tão solene. Os últimos dias aqui referidos são os dias entre o período apostólico e a aparição de Cristo, para estabelecer o seu reino, pois as pessoas serão amantes de si mesmas, narcisistas, voltadas para si mesmas, amantes do dinheiro, impelidas pela ganância, arrogantes, orgulhosas, difamadoras, desobedientes aos pais, ingratas e profanas. Segundo Timóteo 3, versículo 2. Não se pode ler esses versos sem ser impactado pela repetição da palavra amantes. Por exemplo, no versículo 2, encontramos amantes de si mesmos e amantes do dinheiro. No versículo 3, a expressão desprezadores de Deus significa literalmente não amantes de Deus. No versículo 4, lemos sobre amantes dos prazeres, em vez de amantes de Deus. São dados 19 características da humanidade nos últimos dias, nos versículos de 2 a 5, amantes de si mesmos, o que significa egocentrismo e egoísmo, amantes do dinheiro, o que significa avareza, fanfarrões, o que significa arrogantes e orgulhosos, blasfemos, o que significa faladores do mal, profanos, desobedientes aos pais, ou seja, desrespeitosos e indisciplinados, ingratos, o que significa desagradecidos, profanos e irreverentes, não valorizando o que é sagrado, sem afeto natural, insensíveis, sem perdão, implacáveis, recusando-se a fazer as pazes, caluniadores, difundindo falsos relatos maliciosos, sem autodomínio, intemperantes, imorais, brutais, inimigos de Deus, traidores, obstinados, ou seja, imprudentes e impulsivos, arrogantes, ou seja, fazendo pretensões vazias, vaidosos, amantes dos prazeres em vez de amantes de Deus, ou seja, aqueles que amam prazeres sensuais, mas não a Deus. Eles serão insensíveis, carentes de afeto humano natural, insensíveis e desumanos, irreconciliáveis, maliciosos, difamadores, sem autodomínio, intemperantes, imorais, inimigos de Deus, traidores, imprudentes, vaidosos, amantes de prazeres sensuais em vez de amantes de Deus, mantendo uma forma exterior de piedade religiosa. Embora neguem o seu poder, o comportamento deles anula a alegação de fé. Evite tais pessoas e mantenha-se longe delas. Segundo Timóteo 3, versículos 3 a 5. Esses indivíduos aparentam ser religiosos, afirmam ser cristãos, mas seus atos contradizem o que dizem acreditar. Suas ações falam mais do que suas palavras, demonstrando que vivem uma mentira por meio do comportamento ímpio em que se envolvem. Não há indicação de que o poder transformador de Deus esteja atuando em suas vidas. Um comentarista disse que, embora mantenham uma forma de religião, eles não têm nada a ver com ela como uma força. De todos esses indivíduos, Timóteo é encorajado a se afastar, pois entre eles estão aqueles que se infiltram em lares e cativam mulheres moralmente fracas e espiritualmente debilitadas, sobrecarregadas pelo peso de seus pecados e facilmente influenciadas por várias impulsões. Segundo Timóteo 3, versículo 6. Paulo agora menciona um grupo específico de líderes e professores de falsas seitas, como particularmente corruptos entre os homens dos últimos dias. Primeiro e acima de tudo, lemos que eles se infiltram em lares. Muitos desses lares não os receberiam se eles revelassem sua verdadeira identidade. Então eles usam artifícios sutis, como falar sobre Deus, a Bíblia e Jesus, mesmo que não acreditem no que o ensinamento das Escrituras diz. Eles são retratados como carregados de pecados, levados por várias luxúrias, o que sugere, antes de tudo, que estão sobrecarregados pelo senso de pecado
e sentem uma necessidade em suas vidas. É nesse momento crucial que os cultistas falsos chegam. Como é triste que aqueles que conhecem a verdade da palavra de Deus não sejam mais zelosos em alcançar essas almas ansiosas. A segunda coisa que descobrimos são as muitas luxúrias que os indivíduos têm para desviá-los. O pensamento parece ser que, conscientes de seu fardo de pecado e buscando alívio, eles estão dispostos a se expor a todo vento passageiro de doutrina e a toda novidade religiosa, sempre aprendendo e ouvindo qualquer um que lhes ensine, mas nunca capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Segundo Timóteo 3, versículo 7. O Senhor Jesus é Ele mesmo a verdade. Assim como Janes e Jambres, os mágicos da corte do Egito, se opuseram a Moisés, esses homens também se opõem à verdade. Homens de mente depravada, desqualificados e inúteis como professores em relação à fé. Segundo Timóteo 3, versículo 8. Himeneu e Fileto, 2, 17 e 18, erraram quanto à verdade. Janes e Jambres, 3, 8, resistiram à verdade. No versículo 8, Paulo volta sua atenção para os líderes e professores de falsas seitas. Ele os compara a Janes e Jambres que se opuseram a Moisés. Quem eram esses senhores? Embora seus nomes não sejam mencionados na Bíblia, é amplamente assumido que eram dois dos principais mágicos egípcios convocados pelo faraó para imitar os milagres de Moisés. Eles resistiram a Moisés imitando suas obras, realizando milagres falsos. Isso é precisamente o que os cultistas falsos fazem. Eles combatem a obra de Deus imitando-a. Eles têm sua própria Bíblia, seu próprio método de salvação, uma substituição de tudo no cristianismo. Eles se opõem à verdade de Deus ao apresentar uma perversão barata e, às vezes, ao empregar artes mágicas. Esses homens têm mentes contaminadas. Suas mentes estão podres até o âmago. Seus pensamentos são distorcidos, corrompidos e depravados. Quando se trata da fé cristã, eles são considerados desaprovados e falsos. Esses homens têm uma mente corrupta. Arthur Way traduz como mentes podres até o âmago. Mentes distorcidas, corrompidas e depravadas. Eles são considerados desaprovados e espúrios quando testados em relação à fé cristã. O teste mais significativo que pode ser aplicado a eles é fazer uma pergunta simples. Jesus Cristo é Deus? Mas eles não irão muito longe, pois sua tolice, sem sentido e ignorância se tornarão óbvias para todos, assim como aconteceu com Janes e Jambres. Segundo Timóteo 3, versículo 9, Paulo assegura a Timóteo que os falsos mestres não avançarão mais. O problema é que eles parecem estar prosperando por toda parte em todas as épocas, e nada parece impedir o progresso deles no mundo. Embora pareçam prosperar grandemente e por um longo tempo, chega o momento em que a decepção é exposta a todos. Eles guiam os homens até certo ponto, oferecendo até alguma medida de reforma, porém falham porque lhes falta regeneração. Janes e Jambres foram capazes de imitar Moisés em certa medida por meio de seus atos mágicos. No entanto, eles foram completamente impotentes quando se tratava de criar vida a partir da morte. Este é o ponto em que as seitas falsas são derrotadas. Agora você seguiu diligentemente o meu exemplo, isto é, meu ensino, conduta, propósito, fé, paciência, amor, constância. Segundo Timóteo 3, versículo 10. A vida e o ministério de Paulo contrastavam drasticamente com os desses falsos mestres. Timóteo estava bem ciente das 9 características distintivas que diferenciavam o servo do Senhor. Ele tinha acompanhado de perto Paulo e podia atestar o fato de que ele era um homem dedicado a Cristo e à sua palavra. A doutrina do apóstolo era leal à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Seu estilo de vida, ou seus modos, era coerente com a mensagem que ele pregava. A confiança de Paulo no Senhor era conhecida por Timóteo. Ele o via como alguém que dependia completamente do Senhor e, ao mesmo tempo, era honesto e confiável. A longanimidade do apóstolo era visível em sua atitude em relação aos perseguidores, críticos e desconfortos físicos. Ele era devotado altruísta ao Senhor e aos seus semelhantes. Quanto menos ele era amado pelos outros, mais determinado ele estava a amar.
perseguições e sofrimentos, como aconteceu comigo em Antioquia, em Icônio e em Listra. Que perseguições suportei, mas de todas o Senhor me livrou. Segundo Timóteo 3, versículo 11. Paulo exulta no fato de que o Senhor o havia libertado de todas essas crises. O Senhor não o havia livrado dos problemas, mas o havia tirado das dificuldades. Isso nos serve como um lembrete de que não temos garantia de estar livres de desafios, mas sim que o Senhor estará conosco e nos ajudará a superar o que vier em nosso caminho. De fato, todos os que se deleitam em buscar a justiça e estão determinados a viver vidas piedosas em Cristo Jesus serão perseguidos por causa de sua fé. Segundo Timóteo 3, versículo 12. A perseguição é uma parte inevitável da vida cristã devota. Isso é algo que todo jovem Timóteo deveria ser lembrado. Caso contrário, quando for chamado a atravessar águas profundas, ele poderá ser tentado a acreditar que falhou com o Senhor, embora o Senhor esteja descontente com ele por algum motivo. A perseguição é inevitável para qualquer um que deseje viver uma vida piedosa. A razão para essa perseguição é direta. Uma vida piedosa revela a maldade dos outros. As pessoas não gostam de ser expostas dessa forma. Em vez de se arrependerem e se voltarem para Cristo, buscam destruir aquele que as expôs pelo que realmente são. Claro, isso é um comportamento completamente irracional, mas é típico do homem caído. Porém, os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Segundo Timóteo 3, versículo 13. Paulo não tinha ilusões de que o mundo se tornaria progressivamente melhor e que, eventualmente, todos os homens seriam convertidos ao cristianismo. Em vez disso, ele sabia, por meio de alguma espécie de revelação espiritual, que o oposto completo ocorreria. Os homens maus e impostores apenas piorariam, tornando-se mais sutis em suas táticas e mais audaciosos em seus ataques. Eles não apenas enganariam os outros, mas também seriam enredados pelo falso ensino com o qual tentavam prender seus ouvintes. Depois de terem propagado suas mentiras por tanto tempo, eles realmente chegariam a acreditar nelas pessoalmente. Quanto a você, continue firmemente nas coisas que aprendeu e nas quais foi convencido, segurando firmemente as verdades, sabendo de quem as aprendeu. Segundo Timóteo 3, versículo 14. Vez após vez, Timóteo é lembrado de continuar firmemente nos ensinamentos da palavra de Deus. Isso seria sua grande fonte de recursos em um dia em que as doutrinas falsas abundariam por toda parte. Se ele conhecesse e obedecesse às Escrituras, não seria desviado por esses erros sutis. Timóteo não apenas aprendeu as grandes verdades da fé, mas também se tornou pessoalmente convicto delas. Sem dúvida, ele ouviria que tais ensinamentos eram antiquados e não suficientemente culturais ou intelectuais, mas que não deveria abandonar a verdade por fábulas ou especulações humanas. O apóstolo o aconselha ainda a lembrar de quem ele aprendeu essas verdades. Há alguma diferença de opinião sobre se a palavra quem se refere a Paulo próprio, a mãe e a avó de Timóteo ou aos apóstolos em geral. De qualquer forma, o pensamento é que as Escrituras Sagradas lhe foram ensinadas por aqueles cujas vidas testemunhavam a realidade de sua fé. Eram pessoas piedosas que viviam com um único olho voltado para a glória de Deus. Alguém descreveu as notícias da noite como o programa em que o apresentador diz boa noite, e então prossegue para dizer por que não é. Você consegue imaginar um programa de notícias noturno que transmita apenas boas notícias?